Bom dia a todos. Tentando ser inclusivo, eu vou falar em português, a apresentação está em inglês. Eu fui convidado a falar especificamente sobre esse nome imponente da apresentação. A apresentação em si é um pouco mais imponente do que o tema para o qual eu fui convidado, que é para falar sobre o estado de blockchain, no sentido de fazer um apanhado de diferentes plataformas. Como acho que o tempo é restrito para eu dizer tudo que está sendo dito sobre tudo que está sendo feito sobre blockchain, eu fiz um pequeno recorte dentro do campo de estudo no qual eu tenho atuado nos últimos 2 anos, que são aplicações de blockchain que perpassam a ideia de interesse público. Nas palestras anteriores, a gente viu uma sequência lógica bem interessante de fatos. Tivemos uma introdução sobre o que é blockchain. Estamos tendo uma noção um pouco mais adequada, ainda que introdutória, para quem não era familiarizado previamente com o tema, a respeito de como essa tecnologia funciona. O Thiago Canelas deu alguns exemplos muito interessantes de coisas que podem ser construídas em cima dessa tecnologia, e eu vou fechar a apresentação apresentando o resultado prático de um estudo que a gente conduziu ao longo de 1 ano no Instituto de Tecnologia e Sociedade. A conclusão desse estudo é um relatório meio massivo, mas não maçante, de algumas páginas, mas a gente criou uma coisa muito simples de mostrar para vocês, que é um framework, é uma ferramenta prática que ensina como construir aplicações de interesse público baseados na tecnologia blockchain. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é basicamente algumas noções de áreas que podem ser... Não de áreas que podem, mas eu vou falar especificamente de exemplos que já vêm ocorrendo no Brasil e no mundo. Quando a gente fala de interesse público, é muito comum, não por acaso, a gente pensar em setor público. E o Brasil, eu acredito, inclusive isso vai ser explorado no evento de hoje, ele é vanguarda quando a gente fala de utilização de blockchain pelo setor público no Brasil. A gente está muito acostumado, infelizmente eu me incluo nisso, a falar mal do Brasil, no que o Brasil tem de ruim, mas acho que a gente tem que exaltar também como, inclusive servidores federais, eu vejo muito esse movimento de baixo para cima, né? Se a gente for depender lá dos caciques lá para mudar as coisas, a coisa não vai avançando, mas a gente tem entidades como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, utilizando blockchain para dar transparência no financiamento público de diversas obras. A gente tem até instituições, agências regulatórias como a ANAC, estudando esse tema sobre como gerar mais transparência e confiabilidade nos mercados que regulam. Por exemplo, o caso da ANAC pode parecer meio exótico, mas a gente fala de utilização de blockchain como forma de prevenção de fraudes na documentação de seguros e afins. O próprio Tesouro Nacional olha muito para isso, não por acaso o próprio Banco Central do Brasil estuda muito como viabilizar o grande potencial dessa tecnologia para um número mais amplo de pessoas. Mas quando a gente fala de interesse público, e foi daí que eu tive essa inquietação de, junto ao Ale Barbosa, Janaína Costa e a Luísa Mesquita do ITS, a gente teve essa ideia de reunir um grupo de 20 pesquisadores, muitos deles altamente qualificados, funcionários de carreira do setor público, do terceiro setor, e também do setor privado. Então, a gente reuniu um grupo de pessoas para entender, a gente fazia reuniões mensais ao longo de 1 ano, e graças a esse ferramental ter sido feito de forma integralmente online, a gente teve a possibilidade de juntar gente do Brasil inteiro, de backgrounds muito distintos. Então, basicamente, esses encontros se voltaram a 2 coisas. Mapear um pouco do que vem sendo feito e do que poderia ser feito em termos de interesse público, utilizando o blockchain como uma espécie de protocolo de confiança. Esse termo, essa expressão não é minha, né? Isso foi colocado na capa da revista The Economist no ano de 2016, então é até interessante fazer esse recorte. A blockchain nasce como uma tecnologia que viabiliza algo teorizado há décadas na ciência da computação, mas que não conseguiu funcionar na prática até a criação do Bitcoin. E, obviamente, se eu falo de Bitcoin, eu estou falando do dinheiro digital. Já se buscava construir essa tecnologia décadas antes. É curioso a gente falar disso, né? A gente está falando de um negócio... Pô, eu que sou nerd pra caramba, comecei a usar a internet em 95. Tinha gente discutindo sobre como digitalizar o dinheiro em 1983. Não existia nem computador pessoal no Brasil.
Então, acho que já está minimamente assimilado por vocês de que blockchain é esse grande livro contábil que faz o Bitcoin funcionar adequadamente sem depender de ninguém. O que é a blockchain, no caso do Bitcoin, é o que faz a tecnologia funcionar como um dinheiro sem bancos. Aí, banco, eu estou falando de banco comercial, assim como o banco central. Então, a blockchain é um protocolo de confiança que faz com que eu não dependa de intermediários, sejam eles públicos ou privados, para que pessoas que não se conhecem consigam transacionar dinheiro entre si sem que uma passe a perna na outra, né? Tem a definição do meu querido amigo Fúvio, lá de São Paulo. Eu não vou usar a palavra que ele usou, mas vai ficar implícito. Ele brinca que blockchain é uma tecnologia anti-FDP. Todas as partes que estão conectadas a uma blockchain, elas conseguem ter asseguradas para a finalidade daquela aplicação de que ninguém vai conseguir fraudar um ao outro. E eu acho que vocês estão começando a ligar os pontos do que eu estou querendo dizer. Por que que esse ferramental, essa lógica de blockchain para interesse público é extremamente valiosa? Por quê? A gente passa, às vezes é normal pensar, até pelo caráter mais alargado que isso tem no Brasil, às vezes a gente pensa que isso é uma exclusividade daqui. Mas essa crise de confiança sistemática, ela se alastra pelo mundo, né? A gente critica muito o governo, a gente duvida muito de entes públicos, a gente duvida também da preservação do interesse público por entidades privadas ou do terceiro setor. Então, essa crise sistêmica de confiança em grandes instituições, por vezes públicas, por vezes privadas, é algo que já permeia o mundo aí desde o ano de 2008, eu diria pelo menos, porque foi quando houve aquela grande crise sistêmica lá nos Estados Unidos, que se alastrou pelo mundo. Então, você, do dia para a noite, entre aspas, passou a não confiar mais em grandes auditorias, em grandes governos, em grandes moedas, e assim sucessivamente. O Bitcoin surge, alguns acham que coincidentemente, outros acham que não. O Bitcoin surge em outubro de 2008, ele é lançado na prática em janeiro de 2009, direto ou indiretamente, como uma resposta a isso. Está aqui uma coisa que se sonhava fazer funcionar há muito tempo, que agora a gente conseguiu viabilizar. Ninguém nem sabe quem criou o Bitcoin e, por conseguinte, a tecnologia blockchain. O que nos interessa no escopo aqui da apresentação de hoje é que, passados 10 anos, a gente não consegue escrever mais somente números na blockchain. A blockchain deixou de ser um livro público, um livro contábil público, para poder ser um livro razão público, no qual eu consigo escrever informações que não apenas números, né? O Thiago Canelas, na apresentação dele, exemplificou muito bem o funcionamento do próprio Bitcoin, da blockchain, no caso do Bitcoin. É como se fosse um livro contábil, que ele é de acesso público, ele é mantido por todo mundo ao mesmo tempo, e como se todo mundo estivesse na mesma página. Então, se eu mandei 1000 de mim para o Marcelo, esse livro contábil vai ser atualizado para todo mundo. A partir do momento, né, em termos práticos, a indústria em torno da tecnologia blockchain, para além dos usos financeiros, ela surge ali a partir de 2016, ela tem um boom de 2017 em diante, e, claro, vou dizer de forma bem simplificada, mas eu diria que é quando o mundo descobriu que eu não preciso somente armazenar 5, 10, 0,32 na blockchain e mandar de A para B. Eu gosto muito de citar a título somente de exemplo, a princípio, mas eu posso ter Dilma, eu posso ter Aécio e eu posso enviar essa transação para a carteira do TSE. O que eu passo a ter nesse caso? Um sistema de votação que funciona com as mesmas premissas que transações financeiras funcionam no protocolo Bitcoin. Então, se no Bitcoin eu estou falando de transações financeiras transparentes, imutáveis, invioláveis e cujo histórico de transações fica armazenado ali para sempre, no caso de Dilma, Aécio, candidato A, candidato B enviado para a carteira do TSE, eu teria um sistema de votação funcionando com essas mesmas qualidades. E, no frigir dos ovos, a gente está falando no sentido de interesse público, e aí eu já explicando melhor a provocação que eu fiz no início da minha fala, eu acho interesse público um tema muito caro quando a gente fala de blockchain, e eu fico feliz de ver que não sou só eu, essas aplicações elas estão rolando mundo afora, muitas delas,
por conta do seguinte: quando a gente fala do interesse público, a gente não está falando somente do bem público, a gente não está falando somente do governo ou coisa parecida, né? Tem a frase, acho que do tio do Homem-Aranha, não é isso? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e eu, curiosamente, acho que ela se aplica muito bem aqui no caso da tecnologia blockchain. Vocês vão ver ao longo do dia de hoje, a gente já está começando a ver pessoas que têm diferentes visões sobre o tema, a gente que acha que blockchain vai resolver tudo. Não sei se convidaram alguém que não acha que blockchain resolve nada, mas tem essas pessoas, é importante que isso seja colocado. Eu tenho uma convicção pessoal de que blockchain resolve praticamente um único problema. Mas ele é um problema tão grande e que permeia tantas áreas diferentes que ele é essa ferramenta que dá muito poder a novos entes. A gente não tá, eu sempre gosto muito de enfatizar isso. Quando a gente fala do Bitcoin, o Bitcoin ele não é um PayPal melhor, ele não é um PagSeguro melhor. Ele é uma nova forma, e que se pretende melhor, se não teria sido criado, de se entender o dinheiro. Então, eu não estou falando que o Bitcoin combate aí o PayPal, que tem 20 anos, ou a Visa, que tem 60 anos. Ele combate as formas tradicionais de se pagar pelas coisas, de se representar o dinheiro, que está aí há literalmente milênios. Então, ele compete, sim, com real, com dólar, mas compete com ouro, compete com tantas outras coisas, por mais absurdo que, para quem está ouvindo falar sobre esse tema pela primeira vez, possa parecer. Então, a ideia do que permeia a tecnologia blockchain, em alguns casos, são casos em que a gente tem muito poder, digamos assim, tem muita coisa de interesse público envolvido. Então, assim, eu não quero aqui emitir opinião, mas o que será melhor para o conjunto da sociedade? Aí, claro, eu sou totalmente a favor da concorrência, acho que, de uma forma ou de outra, quem vai resolver isso é o mercado. Mas será que a Libra, com os interesses das empresas que estão ali por trás, vai ser tão bom quanto o Bitcoin pode ser para o mundo? Eu não sei. Eu estou aqui realmente colocando essa provocação, até porque a gente sequer sabe se a Libra vai sair do papel, devido a uma série de problemas regulatórios que mostram justamente o poder do Bitcoin. O Bitcoin ele não pertence a ninguém, pertence a todo mundo que se voluntaria a fazer parte da rede ao mesmo tempo. A Libra não é assim. Ela tem caras conhecidas, e se essas caras fizerem coisas que incomodam a gente, sejam eles públicos ou privados, isso daí pode ter uma série de problemas. Mas a mensagem que eu queria dizer, em termos de como o blockchain vem sendo aplicada mundo afora em aplicações reais, é de que são aplicações que passam por coisas que eu julgo muito poderosas, porque a confiança hoje no mundo, em boa parte das aplicações, ela é um business, seja ele de caráter público ou de caráter privado. Então, a ideia de interesse público é importante que ela permaneça, mesmo quando eu, empreendedor, quero criar uma aplicação, uma solução. Um dos casos mais interessantes, né, a gente tem identidades digitais, o exemplo de votações. Eu não estou falando de acabar com a urna eletrônica e criar uma blockchain para votos, não é isso. Mas já tem gente deliberando à distância, né? Na Estônia, você que é acionista de uma empresa, você já tem uma identidade digital, algo que precede a própria emergência da tecnologia blockchain, e blockchain está sendo utilizado como um mecanismo de confiança para que eu, do Brasil, de posse de um certificado digital da Estônia, tendo aberto uma empresa no país daqui do Brasil, para que eu possa votar em deliberações de uma empresa da qual eu sou sócio, e isso tudo com validade legal. A própria ideia de orçamento participativo, certificação digital, como muito bem, não sou sócio da empresa, então posso falar, como muito bem desenvolvida pelo nosso amigo Edilson Osório, da Original My, questões de compliance, notarização, rastreabilidade e transparência pública, como vários entes brasileiros e também estrangeiros, claro, mas muito forte o que a gente vem acompanhando em termos dessas transformações no próprio Brasil. E a grande questão por trás da preservação do interesse público nessas aplicações é algo que eu, hoje, vejo com uma parte de crítica. Eu não acho ruim, mas eu acho perigoso alguns dos mecanismos que a gente está vendo, por exemplo, de identidade digital. Porque identidade digital, hoje não existe... Não existe uma aplicação. Eu dei um destaque breve aqui para alguns dos países que estão mais avançados
na utilização de blockchain no sentido geral e também por essa ideia de assimilação legal. A gente tem ali marcado a Suíça, por exemplo, que é chamada da Meca da blockchain, dos criptoativos, que foi um dos primeiros países a assimilar legalmente essas inovações e falar abertamente, venham para cá, você tem dificuldade, o regulador não entende isso nos Estados Unidos, no Brasil, na China, vem para cá construir com a gente. Né? Você tem países com agendas próprias, você tem o Japão, que já há alguns anos aceita oficialmente criptoativos, moedas digitais como meios regulamentados de pagamento. Você tem Estados Unidos, Canadá, também com vários negócios, principalmente ligados à indústria financeira de aplicações. Não por acaso, eu acho que assim, quando você tem tecnologias que tendem a causar um desrompimento, né, essa palavrinha da moda, essa disrupção, você está falando de tecnologias que não dão tempo para o cara que está ganhando dinheiro hoje se adaptar. Ele simplesmente vai ser tirado da jogada se ele não se adaptar muito rápido. Então, não por acaso, um dos maiores negócios que estão olhando e estudando aplicações práticas disso é a Nasdaq, lá nos Estados Unidos. Para que eu vou precisar da Bolsa? Por que eu não posso negociar diretamente? Vários exemplos nesse sentido foram dados ali. Então, e eu espero que bolsas mundo afora, incluindo no Brasil, olhem com atenção para essa tecnologia, para que, claro, existe uma série de aspectos legais por trás disso, mas que elas não sejam deixadas para trás pelo curso da própria tecnologia. Eu vou pular aqui o caso da Estônia, sobre o qual eu já falei, eu vou me atentar rigorosamente aqui à questão do tempo, que é um pouquinho limitador para o que eu teria horas para falar aqui. A ideia é realmente dar uma introdução sobre como essa tecnologia vem sendo utilizada e o que mais a gente pode fazer. Esse exemplo que eu falei, principalmente combinando a ideia de interoperabilidade de transações financeiras e que essas transações, que esses sistemas têm um sistema de identidade digital embarcado por trás delas, eu sempre brinco, não sou eu que estou falando, isso é um ferramental que já foi estudado pelo Fórum Econômico Mundial e tem relatórios sobre esse tema falando como que, principalmente num país em que é muito difícil você... imagina numa economia pobre de uma nação africana, em que é muito comum a mãe de família ou o pai de família trabalhar num país mais próspero. Então, a pessoa trabalha nos Emirados Árabes e quer remeter continuamente dinheiro de lá para uma nação africana. E a pessoa não consegue sequer juntar todos os documentos que ela precisa para abrir conta num banco. Quem dirá para abrir conta em outro banco e coisas assim que blockchain poderia resolver de forma substancialmente mais simples. A gente tem o caso do aplicativo Mudamos, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade, onde eu trabalho, foi agraciado, foi premiado pela Google no desafio Google Empreendedor Social, desafio social do Google, e é uma aplicação, eu sempre gosto de falar isso sem qualquer demérito, até porque eu estou diretamente envolvido com esse projeto. Esse projeto é 99% design e criptografia aplicada, ele é 1% blockchain. Por quê? Blockchain é aplicado, o que esse aplicativo faz, falando em 10 segundos? Ele é um aplicativo no qual as pessoas podem assinar digitalmente projetos de lei de iniciativa popular. Eu não sei se alguém aqui assinou o projeto de lei da Ficha Limpa, né? Mas a Ficha Limpa é uma lei que emergiu do povo, graças a ter coletado 1% ou mais, não lembro o número exato, mas se você coleta 1% de assinaturas num projeto de lei de iniciativa popular, esse projeto não é tipo democracia direta, que ele vira uma lei, mas ele é obrigado a ser discutido na Câmara correspondente, e o projeto da lei da Ficha Limpa nasceu assim. Só que ele levou anos para conseguir coletar o número mínimo de assinaturas. Essas assinaturas somavam uma pilha de aproximadamente 2 toneladas de papel, que eu imagino que o TSE não tenha tido tempo e recursos para checar uma a uma. Isso tudo pode ser feito digitalmente através do nosso aplicativo. O uso de blockchain que ele faz é simples, mas que muda totalmente a cadeia de confiança no processo, porque todas as aplicações, todas as assinaturas nos projetos de lei colocados nesse aplicativo são registrados em blockchain, justamente para dar confiabilidade que você não precisa
confiar na entidade A ou B que está emitindo aquele projeto, você não precisa confiar em ninguém, porque todas as informações são periodicamente validadas e registradas em blockchain, então você não precisa confiar na gente para saber que a sua assinatura foi colocada ali dentro e que aquele projeto foi remetido ipsis literis, de forma literal, para as autoridades, para o TSE ou coisa parecida. O que a gente vê em blockchain, como muito bem colocado pelo professor Ronaldo Lemos, diretor do ITS, uma tecnologia fundacional, a partir da qual uma miríade de aplicações podem ser construídas, muitas delas partindo de pressupostos simples. Muita gente acha que precisa criar sua própria moeda digital, criar sua própria blockchain ou coisa parecida. Se a gente utiliza esse simples recurso, que quem não é familiarizado vai poder aprender melhor ao longo do dia, de pegar informações e registrar a validade, a autoria e a autenticidade dessas informações em blockchain, a gente consegue criar aplicações inteiras muito transformadoras. Não vou ter tempo de entrar no mérito específico, recomendo a vocês enfaticamente que digitem aí no Google blockchain e interesse público, vocês vão conseguir acessar esse relatório e esse framework completo. Se tiverem dúvidas, deixo meu e-mail à disposição. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Gabriel, seu brinde das 3 cariocas. Muito apreciado, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem espaço para uma pergunta. Alguém? Tem um corajoso. Tem. Olá, bom dia. Minha dúvida é a seguinte, onde está o blockchain? Onde é que está armazenado ele? Você entende, eu vou perguntar, não quero, se for muito óbvio para você, não se ofenda. Você entende que a nuvem, a cloud, tem um pessoal que brinca que a nuvem é o computador de outra pessoa. Porque é literalmente isso. Está na nuvem, está na nuvem. A blockchain é uma nuvem descentralizada. Então, ao invés de ser uma nuvem, quando você sobe um arquivo para o Google Drive, para a Amazon ou para o Dropbox, você está armazenando, muitas vezes, em uma série de computadores que pertencem a uma única empresa. Geralmente, quando a gente fala blockchain, a gente está falando de uma rede em particular. A gente tem um Bitcoin, é uma rede blockchain voltada a pagamentos financeiros. Existe a rede Ethereum, no qual você consegue criar aplicações como trazidas na palestra anterior. Você tem uma rede como a IOS, aqui, que é a apoiadora do evento de hoje, que faz coisas similares, mas com características, com funcionalidades diferentes. Tá? Então, em geral, é igual você comparar, existe um único serviço de cloud, um único serviço de música, um único serviço de vídeo? Não, você tem Spotify, você tem iTunes, você tem Google Drive, você tem Dropbox. E assim como em blockchain você tem diferentes redes. Então, o que é a blockchain? Ela é uma nuvem descentralizada, que ao invés de funcionar a partir de computadores de uma única empresa, de servidores profissionais, grosso modo, ela vai funcionar a partir de, literalmente, centenas de milhares de máquinas de voluntários mundo afora. Eu não preciso, não é fácil, não é difícil inferir o que eu ganho ligando o meu computador à rede do Bitcoin. Você vai ganhar na forma de Bitcoins, e assim sucessivamente. Não que esse processo seja lucrativo hoje, tem uma série de fatores, mas existem incentivos econômicos para que os voluntários mantenham suas máquinas ligadas à rede e, com isso, fazendo essa sistemática, que ela depende de todo mundo, mas não depende de ninguém individualmente. Todo mundo é igual na blockchain, ou quase.